Olá, meus amores, bem-vindos a mais uma aula, né? Hoje nós vamos fazer as correções das questões de matemática que ficou para vocês terminarem sozinho, né? Então, nós vamos fazer a correção. Nós paramos na questão 4, né? A questão 4, ela dizia o seguinte: qual é o valor que falta para completar 100? Então, você ia ter que colocar um valor em porcentagem que, somado ao valor que já tem na questão, completasse 100%, né? Então, na letra A, nós temos 14%. Então, nós iríamos ver, né, quanto faltava de porcentagem para chegar a 100%. Então, 14% precisaria de mais 86% para completar 100%. Então, quem colocou na letra A, né, 86%, acertou. Lembrando que tem que colocar, né, o símbolo da porcentagem, porque aqui a gente tá trabalhando porcentagem. Então, tem que botar 86 e o sinal da porcentagem. Letra B, nós temos 18%. Então, para chegar em 100%, falta 82%. Então, quem colocou na letra B 82% está correto. Letra C, tem mais 75% igual a 100%. Então, se a gente já tem 75%, para igualar, né, chegar a 100, nós precisamos aí de 25%. Então, você colocaria na letra C, 25%. D, eu tenho 50%, ou seja, eu tenho metade. Então, falta a outra metade, que é mais 50%. Então, na letra D, você completaria com 50%. E, 60%. Então, para chegar em 100%, falta 40%. Então, completaria com 40%. E a letra F, eu teria aí, né, no módulo, 25%. Então, para chegar em 100%, você completaria com 75%. Então, ficaria assim na letra F, 75%. Espero que todos tenham acertado, porque era bem simples essa questão, né? Agora, na questão 5, né, que era mais complicado, porque eu ia ter que fazer o cálculo da porcentagem, a gente tinha a seguinte situação-problema. Nos itens, calcule o valor final e explique o cálculo. Se uma mercadoria, ela custa R$350, quantos custará se, letra A, tiver um desconto de 16%? Então, como você explicaria essa questão? Então, lembrando que desconto eu vou tirar do valor. Então, eu vou tirar de 350, 16%. Só que para eu saber quanto é 16% de 350, eu preciso, o primeiro passo é calcular quanto é 1%. E como é que eu calculo quanto é 1%? Eu vou pegar o 350 e dividir por 100. Então, 350 por 100, né, que eu vou dividir. Então, eu posso ver aqui, dentro de 350, quantas vezes eu tenho 100? Então, será 3. Quando eu coloco aqui no quociente, eu tenho que multiplicar com o divisor. Então, 3 vezes 100, 300, que é o que eu coloquei aqui. Aí, a gente subtrai. 350 menos 300, vai sobrar 50. Tá vendo? Só que 50 não dá para dividir para 100. O que é que eu faço? Acrescento a vírgula no quociente e acrescento outro zero. Aí, agora dá para dividir porque ficou 500. Aí, agora, 500 dividido por 100, 5. 5 vezes 100, 500. E 500 menos 500, zero. Então, eu terminei a divisão e encontrei o 1% de 350, que é 3,5 ou 3,50, né? Se a gente for levar a questão de dinheiro. Mas aqui é 3,5. Então, 1% de 350 é 3,5. Só que na questão ele não quer descontar 1%, ele quer descontar 16%. Então, agora eu tenho que descobrir quanto é 16%. Eu já sei quanto é 1%, que é 3,5. Então, o que é que eu faço? Eu multiplico o 1%, que é 3,5, por 16. Então, eu armo essa seguinte multiplicação. 3,5 vezes 16. Posso deixar a vírgula e no final eu vejo o que é que eu faço, né? Então, eu começo aqui pelo 6. 6 vezes 5 dá 30. Então, eu coloco 0 e subo 3 para cá. 6 vezes 3 dá 18. Com mais 3 que subiu, 21. Então, totalizou aqui 210.
Aí, agora eu vou multiplicar o 1. 1 vezes 5, 5. E 1 vezes 3, 3. Deu 35. Aí, agora eu somo 210 mais 35, né? Que dá 560. Porém, aqui não vai ser 560 porque a gente tem a vírgula. Então, eu só tenho um número até a vírgula. Então, aqui eu também vou passar um número e colocar a vírgula. Então, deu o número inteiro, 56. Então, a gente já sabe que vai ter que descontar R$56 de 350, né? Porque R$56 é 16% de 350. Então, eu faço o seguinte, eu pego o 350, tá vendo? E tiro, subtraio 56. Então, de 0, eu não posso tirar 6. Então, eu tomo emprestado aqui, vai ficar 4, e eu vou trazer um pra cá. 10 menos 6, 4. Aí, aqui ficou só 4. Mas eu tenho que tirar 5. E 4 é menor que 5, então eu tenho que tomar emprestado novamente. Aqui era 3, ficou 2, eu tirei um pra cá, e ficou 14. 14 menos 5, 9. E como sobrou 2 e não tem nada pra tirar, eu baixo. Então, tirando 16% de 350, vai ficar com 294. Então, esse era o cálculo que você tinha que fazer aí nessa questão. Primeiro, calcular 1% e depois multiplicar por 16 e depois descontar do valor total o 16%. Então, dessa forma, você faria o cálculo e explicaria aí do lado que primeiro você tem que calcular 1%, porque aqui pede para você explicar o cálculo, né, também. Então, não é só a continha. Então, você explicar que primeiro calcula quanto é 1% de 350, multiplica por 16%, e esse total que der, você retira do valor total, que é 350, e chega no valor dessa questão, que é R$294. Na letra B, né, aí você tinha que acrescentar. Então, acrescentar é aumentar. Então, nós temos que descobrir primeiro quanto é 8%, que é o que eu tenho que acrescentar. Então, é o mesmo cálculo. Só que agora eu vou multiplicar por 8, porque eu quero descobrir quanto é 8%, né? Eu não já sei que 1% é 3,5, então é só multiplicar. Então, 8 vezes 5, 40, sobe 4. 8 vezes 3, 24. Com mais 4 que subiu, 28. Então, eu vou ter que acrescentar R$28. Então, eu pego o valor total, que é 350, mais 28. Então, eu vou chegar a R$378. Então, se eu acrescentar 8% ao valor total, eu vou ter aí o valor de R$378. Então, também teria que explicar aí. Primeiro, calcular quanto é 1%, depois multiplicar por 8% e aumentar esse valor no valor total, que era 350, que eu chegaria a R$378. Então, essa era a questão 5. Na questão 6, tem uma situação, um problema que dizia o seguinte. Durante uma corrida de automóveis, um piloto ele completou 48 voltas quando percebeu que estava com problemas mecânicos no carro, comunicando imediatamente à equipe dos boxes. Ao avaliar a situação, a equipe verificou que, para finalizar a corrida, só faltavam mais algumas voltas. E assim, orientou o piloto que continuasse a corrida, pois ele só teria que realizar mais 25% das voltas já completadas. Então, aqui é o mesmo cálculo, né? Primeiro, você teria que calcular, porque ele quer descobrir 25% quantas voltas ainda são, né? Para ele terminar. Então, primeiro eu tenho que calcular quanto é 1% de 48 voltas. Então, minha gente, nesse caso, eu tenho 48 dividido por 100, para que eu possa achar quanto é 1%. Então, eu posso usar a seguinte regrinha que a gente estudou. Quando eu divido por 10, a vírgula, ela pula uma ordem para cá, ó. Ela tá aqui na esquerda, porque 48 equivale a um número inteiro, né? Então, a gente sabe que o número inteiro, ele sempre tem vírgula 0. Então, a vírgula que estaria aqui no final do número, ela viria para cá se fosse dividido por 10, porque ela diminuiria uma ordem. Como ela é dividido por 100, ela vai diminuir duas ordens. Então, se a vírgula está no final do número, ela passaria uma casa, duas casas. Então, é como se a vírgula estivesse aqui, ó.
Então, na verdade, esse número ficaria com a vírgula depois do 4 e a gente acrescentaria o 0. Então, na verdade, ficaria assim, ó. A vírgula que estava no final pulava uma, duas casas. Então, ficaria assim. Então, dessa forma, nós descobrimos que 1% de 48 voltas, são 48, né? De 48 voltas é igual a 0,48, né? Então, a gente descobriria aqui que 1% de 48 voltas é 0,48. Então, para eu descobrir, né, agora, quanto seria 25% de 48 voltas, era só eu multiplicar o 1% que eu achei, que é 0,48, vezes 25. Então, dessa forma, né, eu multiplicaria 0,48 vezes 25 e a gente acharia o total de 12 voltas. Ou seja, faltaria, na verdade, 12 voltas para ele completar, né, os 25% que eles disseram que faltava. Então, aí você explicaria, né, se faltam 25% de 48 voltas, isso quer dizer que a gente tem que calcular 1% de 48, que é 0,48. Então, 25% é 25 vezes 0,48, que daria 12 voltas. Então, faltam 12 voltas para finalizar essa corrida aí, né? Então, a mesma coisa, primeiro calcula 1%, depois calcula a porcentagem multiplicando 1% pela porcentagem que a gente quer descobrir. Na letra B, diz assim, ao todo, quantas voltas tem a corrida? Então, se no próprio texto, né, da questão A, da questão 6, diz que ele já deu 48 voltas e falta 25%, que a gente viu que 25% é 12, então era só você somar 48 voltas, que é a que ele já deu, com as 12 que falta ele dar, que ia chegar no total de 60 voltas. Então, o total dessa corrida seria 60 voltas. Então, você armaria aí, né, a adição. 48 mais 12, que daria 60. Muito simples. Não vou fazer aqui a continha, porque uma adição todo mundo sabe armar, né? Agora, a questão 7. E diz o seguinte. Ainda em relação à corrida da atividade anterior, se a próxima corrida tiver 30% a mais de voltas que a anterior e for completada em 273 minutos, qual será o tempo médio de cada volta? Aí tem aí, né, lembrete, tempo médio é o tempo que cada volta duraria se todas tivessem a mesma duração. Então, aqui, a gente teria que fazer, né, duas situações. Primeiro, nós teríamos que calcular quanto é 30% das 60 voltas, porque a gente não viu que ao todo eram 60 voltas que teria que dar se completasse a corrida completa, né, teria 60 voltas. E aqui ele quer saber quanto é 30% de 60. Então, a gente sabe, né, que 10% de 60 é 6, né, assim? Então, no número 30, eu tenho 3 vezes esse valor de 10%. Então, só eu multiplicar 3 vezes 6, que daria 18 voltas. Então, você somaria essas 18 voltas às 60 voltas já existentes. Então, seria 78 voltas no total, né? Então, primeiro você calcularia, poderia ser até mentalmente, como eu fiz agora, né? Porque ele quer saber quanto é 30%. Mas eu já sei que é mais fácil calcular 10% de 60, que vai dar 3, né? Aliás, 6. Então, se dentro do 60 eu tenho, né, 3 vezes 6, vai dar 18. Porque seria, ó, 10% seria 6, mais 10% seria mais 6, e mais 10% seria mais 6. Então, daria 18 voltas, né? Porque eu tô calculando a porcentagem de 30%, só que calculando de 10% em 10%. Então, 10% de 60 é 6, mais 10% de 60 é mais 6, e mais 10% de 60 é mais 6. Então, totalizava aí 18. Então, eu acrescentaria essas voltas na corrida anterior, que era 60. Então, 60 voltas mais 30% dessas voltas, que seria 18,
totalizaria 78 voltas. Aí agora, na segunda parte, ele quer calcular o tempo. Então, se eu sei que essa somatória total seria 273 minutos, então é só eu dividir, né, esses 273 minutos pelo total de voltas que a gente descobriu que são 78. Então, eu faria a divisão 273 dividido por 78, que daria 3,5, ou seja, cada volta duraria 3 horas e 5 minutos, né? Então, era esse cálculo que vocês tinham que fazer. Então, primeiro, retomando, primeiro você calcularia quanto era 30% de 60, fazendo, se você achar mais fácil, né? 10% mais 10% mais 10%, que daria 18 voltas, somaria nas 60 e chegaria no total de 78 voltas. Para descobrir os minutos, pegaria o minuto total, que era 273, que diz na questão, e dividiria pelo total de voltas, que era 78, e eu chegaria a 3 horas e 5 minutos cada volta aproximadamente. Então, seria esse o cálculo. Aí, agora, na página seguinte, nós temos aí, né, na página 44, a seção regionalize-se. Aí diz assim, anime-se. E diz o seguinte. Então, essa questão, ela era bem complicada de você entender. Mas diz o seguinte, o Anima Mundi é o maior festival de animação da América Latina e ocorre no Rio de Janeiro, onde foi criado, e em São Paulo. Criado há mais de 25 anos, o festival apresenta uma programação vasta e gratuita, com animações em curtas e longas metragens, nacionais e internacionais, além de outras experiências, com palestras, oficinas e cursos de animação para adultos e crianças. No festival, os espectadores são estimulados a produzir as próprias animações em várias técnicas diferentes, entre elas a tradicional 2D e com massinha stop motion. Aí, na primeira, nós temos a animação sendo produzida em stop motion, com o uso de bonecos e smartphone, né, para gravar as cenas. E ao lado a gente tem o grupo criando a animação de forma digital. E aí abaixo nós temos uma imagem que diz assim. As animações tradicionais em 2D são feitas por meio do desenho de várias etapas, as quais vão passando uma a uma, simulando movimentos. Então, ele vai desenhando cada etapa e vai passando rapidamente as imagens e vai dando a ilusão de que o boneco ele está se movimentando, né? Como ele vai passando as páginas. Aí a pergunta é, se o desenho de um boneco for representado de costas, se ele tiver de costas e depois de frente, estará executando uma meia volta, né? Então, se ele tá aqui de frente e ele vira de costa, ele deu uma meia volta. Então, para um quarto de volta, ou seja, uma volta dividida em 4 partes, o boneco estaria virado para que lado? Então, um quarto seria a volta completa dividida em 4 partes. Então, ou ele estaria do lado direito, né, virado assim de lado, ou do lado esquerdo. Então, a resposta era essa. Ou ele estaria, porque a volta de frente é o início, aliás, de costa é o início e de frente já é a metade. Então, seria ou do lado esquerdo ou do lado direito. Seria essa a resposta. Ele estaria virado para a direita ou para a esquerda. Aí, se você criasse um desenho animado, como seria ele? Escreva no caderno uma resenha ou sinopse para ele. Então, isso aqui era pessoal. Vocês tinham que me mandar, né? Na outra página, nós temos aí Meu, Seu e Nosso. Mais festival. Por falar em festival, o primeiro festival de cinema do Brasil foi o Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. A primeira edição foi em 1965 e desde então ocorre todos os anos, com exceção apenas de 1972 e 74, que foram os anos que não tiveram, né? Quando o festival foi censurado pelo regime militar, porque era o período de ditadura. Nesse festival, são exibidos curtas e longas metragens de todos os gêneros produzidos no Brasil. O evento é dividido em outros festivais, como o Festivalzinho, com filmes infantis, e o Festune, que é o festival universitário. Além de exibir filmes e promover competições, o festival realiza oficinas e seminários para que jovens talentos do cinema possam se capacitar e realizar negociações. Então, eles vão se apresentar para eles serem reconhecidos, né? Por algum
empresário, alguma coisa do ramo. Apesar de as mulheres continuarem sendo minoria na direção dos filmes brasileiros, na edição de 2018, no Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, na categoria competitiva, teve 69% de inscrição de diretores homens, mas 52,4% dos selecionados foi de direção feminina. Veja gráficos sobre os títulos brasileiros lançados em 2017, de acordo com a Agência Nacional do Cinema, a Ancine. Então, aí a gente tem o primeiro gráfico, né? São gráficos de pizza, né? Que a gente chama assim. Aí, no primeiro gráfico, tem direção em lançamentos de longas-metragem. Então, veja só, a parte maior, que é 53,1%, são dos estreantes. São aquelas que estão se apresentando pela primeira vez. 42,5% são as que não são estreantes, que já se apresentaram em outros festivais. E 4,4% é a direção mista, tanto de homens quanto de mulheres. Entre os não estreantes, aí tem a direção masculina, que é 74,1%, a direção feminina, que é 17,6%, e a direção mista, que é dos dois, tanto feminino como masculino, que é 8,2%. Entre os estreantes, né, as pessoas que estão estreando pela primeira vez, direção masculina, 84%, direção feminina, 15% e direção mista, 1%. Aí a pergunta é, de acordo com os dados apresentados no texto, quantos por cento dos selecionados em 2018 do Festival de Brasília, do cinema brasileiro, não foram mulheres? Então, veja só, era só você pegar o 100%, que era o todo, e desse 100% tirar o quantitativo feminino, que era 52,4%, né? Então, ficaria 47,6%. Então, 47,6% eram os que não eram mulheres. Então, você teria que fazer essa subtração. 100% menos 52,4%, que totalizaria 47,6%. Então, você não precisa armar, né? Poderia fazer assim mesmo, na horizontal, o cálculo, né? 100% menos 52,4%, que daria 47,6%. Então, a correção é essa, né? Das atividades de matemática. À tarde, às 2 horas, nós temos um encontro marcado para nossa aula online, onde nós vamos realizar juntos as questões do 1 ao 10, né, da complementar, tá certo? Então, eu aguardo vocês logo mais à tarde. Um cheiro em todos.